Bom, dado que nós vimos que a introdução da teoria de transporte na nossa descrição de sistemas complexos pode levar à emergência de padrões espaciais, vamos passar a estudar alguns casos em que isso é importante. Então, em particular, nós vamos ver alguns aspectos do processo de mitose celular. Depois, nós vamos ver diretamente o processo de diferenciação celular propriamente dita. E ainda vamos ver algumas aplicações em surgimento de padrões espaciais em colônias de insetos, né? Então, como que a gente modela ecossistemas de insetos. Então, em todos esses exemplos, nós vamos ver como que se dá a emergência de padrões espaciais, né? Bom, primeiro a mitose. A mitose é o processo pelo qual você tem a divisão celular, né? A reprodução das células, né? O aparecimento de duas células a partir de uma célula original. Então vamos assim recordar através de um vídeo como é esse processo, né? É um processo bastante complexo. Muitas vezes está difícil de acreditar que a natureza tenha se conformado de tal forma complexa assim, né? Então vamos ver esse vídeo e depois vamos discutir um pouquinho de um modelo sobre um dos aspectos da mitose. Então vamos lá. Let's dive into this animal cell and see how mitosis works. We pass through the plasma membrane, revealing the nuclear envelope with its pores. There are two centrosomes at the heart of the nucleus and a nucleolus within it. During prophase, the protein is condensing. Each chromosome consists of two chromatids. The nucleolus breaks down and the centrosomes move apart. And all spin out in asterisk as they go. The disappearance of the nuclear membrane marks the beginning of prometaphase. During prometaphase, the spindle invades the nuclear region. Spindle fibers are forming and breaking down. When kinetochores capture spindle fibers, they stabilize them by giving them something to pull against. The captured chromosomes are pulled to the equatorial plane, and the cell is in metaphase. Underneath our camera, you can see the metaphase arrangement on the equatorial plane. The centromeres divide, allowing anaphase to begin. Two processes are going on. The spindle fibers shorten, and the poles move apart. Both processes move the chromosomes toward their destinations. We back away to observe the events of telophase. The spindle breaks down, and the chromosomes elongate as the chromatin grows. Nuclear envelopes form, and then the nucleoli. A contractile ring causes cytokinesis, making two daughter cells, each genetically identical to the parent cell. Então nós vemos um processo muito complexo em que você tem os centríolos, né, aquelas organelas que estão representadas em branco no vídeo, que, vamos dizer assim, os centríolos projetam hastes, enquanto isso acontece, a membrana do núcleo se desfaz
e os centríolos se posicionam de forma a projetar aquelas hastes, separar os cromossomos, né, e dividir em duas metades que vão em posições diferenciadas, e depois disso, com a retração novamente das hastes, dos centríolos, surgem duas novas membranas e duas células aparecem, né? Então, é um processo bastante complexo, vamos dizer assim, difícil de entender quais são as reações bioquímicas que são responsáveis por isso, mas existem alguns trabalhos que se dedicam a estudar o processo de regulagem disso, né? Ou seja, a grande questão é o que faz com que o processo comece a acontecer, né? O que dá o start ao processo, que tipo de substâncias químicas e que tipo de concentrações das substâncias químicas levam a esse processo e regulam esse processo, né? Então, bom, outra pergunta que se pode fazer isso está diretamente relacionado com a reprodução celular. Então, a reprodução celular ela tem que acontecer de maneira mais intensa quando o organismo se machuca, né? Então, se você sofre um corte, por exemplo, acidentalmente você se corta com a faca de cozinha mas se não for um corte extremamente profundo, você, depois de alguns dias, a sua pele vai se regenerar e vai voltar a um estado semelhante ao que era antes, né? Quer dizer, vai cicatrizar o machucado. Então, nesse processo, você precisa ter, digamos assim, um processo mais intenso de mitose e de reprodução celular, porque muitas células aí precisam ser substituídas. Então, o que vai dizer para a célula que elas têm que se reproduzir de maneira mais intensa, com uma taxa mais rápida, mais células se reproduzindo? Então, deve haver um mecanismo que regula isso, né, com base em concentrações de substâncias. Então, diversos cientistas se dedicaram a o estudo desses mecanismos, né? E normalmente o que faz com que algum tipo de processo bioquímico aconteça de maneira mais intensa ou menos intensa são enzimas ou proteínas que, digamos assim, de alguma forma estimulam o processo. Então, esses cientistas, ao estudar esse fenômeno, identificaram uma proteína que, vamos dizer assim, é responsável por isso, né? Então, aqui nós não temos o nome dessa proteína, mas o que interessa para a gente é o modelo que é utilizado para descrever a regulagem do processo de mitose. Só que essa proteína, como várias proteínas, como as alostéricas, por exemplo, ela tem uma forma ativa e uma forma não ativa. Então, o fato de haver essas proteínas no meio celular não indica que o processo de mitose vai acontecer de maneira mais intensa, mais provável, vamos dizer assim, né? Então, ela precisa estar na sua forma ativa. Então, os cientistas também se dedicaram ao estudo dos mecanismos que fazem com que a proteína assuma a sua forma ativa, né? Então, isso gera um modelo, que é um modelo assim, bastante simples, na verdade, mas veja bem, não é o modelo para descrever todo o processo de mitose, mas apenas, vamos dizer assim, como que essas proteínas fazem com que o processo de mitose comece, né? Estimulem o surgimento do processo. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos ter que incluir no nosso modelo é o surgimento da proteína X. Então, vamos dizer que essa proteína X surja no meio celular com uma certa taxa A, digamos que seja constante. Então, pode ser um processo, por exemplo, de replicação de um gene, né, do código genético da célula, que dá margem à síntese dessa proteína, né? Então, isso acontece com uma taxa A que é constante no tempo. Bom, também existe uma probabilidade B da proteína na sua forma inativa
ela adquire a sua forma ativa, então ela passa para a forma ativa. Então, dentro do modelo, isso também é considerado como uma constante, né? Então, existe uma probabilidade constante da célula se ativar por aleatoriedade nas reações químicas que estão acontecendo ali. Só que também foi descoberto que o surgimento da forma ativa da molécula, ou seja, se ela estiver no estado Y, na forma Y, isso vai estimular a ativação de outras moléculas. Então, assim, se você tiver poucas proteínas ativas, você vai ter uma pequena taxa de formação de outras proteínas ativas. Mas se você tiver muitas proteínas ativas, então você vai ter uma retroalimentação que vai fazer com que o surgimento de outras proteínas ativas seja mais intenso ainda. Então você tem um processo de aceleração. Então aqui é incluída uma terceira reação, um terceiro equivalente à reação química, que vai nos dizer que a taxa com que X se transforma em Y depende da própria quantidade de Y. Tá? Então, eu teria aqui uma taxa, uma probabilidade dessa reação que também é dependente de Y ao quadrado. Então, por que Y ao quadrado? Porque se observou tal intensidade, se observou que a potência que mais se encaixa nas taxas de transições observadas é o quadrado, né? É o 2. E também você tem que, foi observado que essa proteína ativa ela tem um tempo de vida limitado, né? Ela não é estável, vamos dizer assim, né? A forma X é estável, ela não decai, não se degenera, mas a forma ativa ela se degenera. Então, a substância da sua forma ativa ela só tem um tempo, digamos assim, limitado de existência. Então, você tem que, com uma probabilidade de ela desaparece, né? Então, nós podemos pegar esse conjunto de reações ou equivalentes a reações e tentar estabelecer um conjunto de equações diferenciais para descrever esse processo. E nós sabemos fazer isso, né? Nós sabemos já como transformar um esquema desse tipo aqui num conjunto de equações diferenciais. De qualquer forma, nesse modelo, vai ser um modelo de duas variáveis, em que X é a concentração da proteína na sua forma estável e Y é a concentração da proteína na sua forma ativa. Dependendo de qual é a concentração de Y, a mitose vai acontecer ou não. Então, quando a concentração de Y ultrapassa um certo valor crítico, vamos chamar de YC, a mitose ocorre. Isso também é resultado de observação experimental, né? Então, de experimentos, vamos dizer assim, realizados na célula, nesse campo de conhecimento. Então, se constatou que quando a concentração de Y é maior do que YC, do que esse valor fixo, a mitose sempre vai acontecer. Então, é a concentração dessa substância que regula a ocorrência ou não da mitose. Então, vamos ao nosso conjunto de equações diferenciais, né? Nós temos isso para a variação temporal de X e de Y. Então, vamos analisar como que nós chegamos aqui, né? Então, para X, veja bem, nessa primeira reação, o X é formado com uma taxa A. Não tem nada aqui, né? Então, vai ser só a taxa A. Então, aqui, nós temos o primeiro termo A. O segundo termo é menos BX. Da onde que vem esse menos BX? É que essa segunda reação é uma reação de desaparecimento de X, então vai ser negativo, com que taxa? BX. Né? Então, temos aqui menos BX. E a terceira, ela também é de desaparecimento de X, que é essa aqui. Então, X está desaparecimento, vai dar um termo negativo. Proporcional a quê? Proporcional a isso vezes isso. Só que no nosso modelo, vamos considerar que C é igual a 1. Então, esse termo vai ficar xy ao quadrado, né? Ou menos xy ao quadrado. Então, isso forma a equação diferencial temporal para x, para a forma estável da proteína. E aqui nós temos para y, que é para a forma ativa, né? Então, da onde que vem esses termos? Para y, o que nós temos? Y é formado aqui, então eu vou ter um termo positivo, porque o y está aparecendo na reação, que é igual a mais bx. Né? Então, é o primeiro termo aqui da equação,
Aí a seguinte, que é essa, o y também está sendo formado, então vai ser um termo positivo, com que taxa? Xy quadrado, né? Então positivo com a taxa xy quadrado. Lembrando que esse c aqui, nós estamos colocando igual a 1, né? É só uma normalização, né? Então vamos ver qual que é o comportamento para ser igual a 1, mas isso, eu mudar a forma do c não vai mudar a forma dos resultados. E finalmente o y desaparece como uma taxa d. Então nós temos um termo negativo com que proporção? dy, né? Então aqui, então também vamos usar unidades em que o d seja igual a 1, né? Então o conjunto de equações que nós vamos ter são esses daqui. Bom, aí uma vez que as equações estão montadas, pode-se seguir os caminhos tradicionais da complexidade, né, para esse tipo de trabalho, que seria constatar se existe algum valor de estado estacionário, né? Então isso é constatado, nós temos um valor de estado estacionário, e a possibilidade desse estado estacionário ser instável para que você tenha um ciclo, né? Então isso também é constatado, então essa é a condição aqui de passagem a transição, né, estabilidade e instabilidade daquele estado estacionário. Então, nós estamos numa condição em que é possível a existência de ciclos, ou seja, uma condição em que x e y variem com o tempo, fora de fase, né, de tal forma que você tenha um ciclo que é configurado no espaço de fase. Bom, agora, isso que nós vimos até aqui não explica em si o comportamento da mitose, né? Então, como eu falei antes, em algumas circunstâncias a mitose ela tem que ser mais intensa e outros menos intensa. Então, por exemplo, no processo de formação do feto ou no processo do crescimento de uma pessoa, né, de uma criança, e esse processo tem que ser mais rápido, né? Ele em geral é mais rápido. E então tem que ter algum dispositivo que, digamos assim, informe ou seja responsável pela determinar a intensidade com que essa mitose vai acontecer. E os cientistas descobriram que não é suficiente você considerar que apenas quando a substância Y ultrapassa um certo valor crítico, né, o YC, para acontecer o resultado. O problema é o que leva essa substância a ultrapassar o valor crítico, considerando que você tenha um ciclo, porque o que foi observado é que, em algumas circunstâncias, esse ciclo é tão pequeno que os valores de Y assumidos nunca ultrapassam o YC. Então, existem circunstâncias em que o Y jamais ultrapassa YC, né? Então, ele fica variando, mas sempre em torno de valores menores do que YC. Então, existe uma condição especial que faz com que o ciclo fique maior, que faça com que o Y varie em amplitudes maiores e que, com isso, dê a possibilidade dele ultrapassar o valor crítico. Então, na verdade, os cientistas ficaram intrigados com isso, né, com a possibilidade de haver ciclos em que o Y nunca ultrapassa o valor crítico, então passaram a estudar esse processo. E o que eles verificaram é que o Y ultrapassa o YC mediante algumas circunstâncias em que havia algum padrão espacial, né, específico para isso. Então, os cientistas introduziram na equação a possibilidade de haver difusão. Só que a difusão aqui vai ser vista de maneira mais simplificada do que aquelas equações que nós abordamos no vídeo anterior, né? Porque não é necessário ser mais complexo do que isso. Então, nós vamos pegar aquela equação, por exemplo, a equação do fluxo, né, de partículas, aqui vamos chamar o fluxo de J. No caso da difusão, seria menos o D, que é o coeficiente de difusão, que está aqui, vezes o gradiente
do número de moléculas, ou o gradiente da concentração de moléculas. Só que o gradiente, ele seria a variação espacial da concentração das moléculas. No caso, nós vamos ver apenas uma dimensão. Vamos considerar que essa variação espacial aconteça só ao longo de x. Então, aí já estamos introduzindo uma simplificação. Essa simplificação vai ser suficiente para verificarmos o que está acontecendo. E depois nós vamos aproximar a variação da concentração da substância X ao longo da direção X de uma maneira simplificada. Vamos usar a aproximação de Euler, dizendo que o dx, né, o dx1, dxzinho, no caso dxzinho vamos chamar de r, para não ficar muito confuso, né? Então, o dx dr na direção x seria igual a um ΔX dividido por um ΔR. E esse ΔX seria a concentração da substância X numa célula, e o outro X seria a concentração da substância X na outra célula. Então, aqui nós teríamos a concentração de X na célula 1 e aqui a concentração de X na célula 2. E esse ΔX seria mais ou menos a distância de uma célula à sua célula vizinha. Então, nós teríamos um gradiente de concentração de X se levarmos em conta que essa concentração pode ser diferente em uma célula e na outra célula. Então, isso nos daria qual que é o fluxo. Digamos que as células podem trocar substâncias químicas, né? É uma substância que pode passar pela membrana das células, então você teria um gradiente da concentração da substância X ao longo dessa direção. E você tem também aquele outro termo daquela tabela que vimos no vídeo anterior, você tem o termo também da variação temporal devido à difusão. Então lá seria o coeficiente de difusão, né? O D, aqui nós estamos chamando de dx só para associar esse D à substância X, vezes o Laplaciano. O Laplaciano, nessa visão simplificada em que você tem dois pontos, um na célula 1 e outro na célula 2, se reduz a essa expressão aqui. Então, você teria o gradiente, que é x2 menos x1 dividido por ΔR, e aí você introduz outro termo que tem dimensão inversa de espaço, que seria a superfície dividido pelo volume, tá? Então, a área de uma célula dividida pelo volume dessa célula. Então, isso nos dá, digamos assim, uma maneira aproximada de você estimar qual que é o termo de difusão que leva a uma variação, que está associado a uma variação temporal, né? Então, é uma maneira da gente estimar aquela quantidade que está na coluna mais à direita da tabela que vimos no vídeo anterior, tá? Então, tirando que x2 e x1 são concentrações e são variáveis, né? Especialmente considerando que a evolução temporal dessas concentrações pode ser cíclico, né? Então ela está sempre, continuamente variando no tempo, e consequentemente no espaço também, porque nós vimos pela reação Bézier que variações temporais estão acopladas a variações espaciais. Tirando x2 e x1, o resto pode ser considerado constante. Então, a distância média entre duas células vizinhas, a área transversal de uma célula e o volume de uma célula e o próprio coeficiente de fusão. Tudo isso aqui é constante. Então, vamos chamar tudo isso aqui de um delta, tá? Um delta 1 aqui, porque essa equação seria válida para a concentração da célula, da substância X dentro da célula 1, tá? Então, teria um termo aqui, que eu teria, como eu estou fazendo uma diferenciação entre a concentração de X na célula 1 e na célula 2, eu tenho um dx1 dt e tenho também um dx2 dt, ou seja, quanto que é a variação temporal da concentração de X na célula 1 e como que é a variação temporal da concentração da substância X na célula 2. Então, tem uma expressão dessa aqui para x1 e vou ter outra para x2, em que a diferença é que aqui vai ter um delta 2, no caso. É só inverter a ordem, né? Aqui, então, nós temos, por exemplo, que delta 1 vai ser menos que delta 2, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode descrever assim esse processo. Então, nós temos esse conjunto de equações aqui agora.
Por que que de 2 que a gente tinha antes, x e y, passamos para 4? Porque nós vamos fazer uma diferença entre a concentração de x na célula 1 e na célula 2 e a concentração de y na célula 1 e na célula 2. Então, nós temos esse conjunto de equações, né? Então, para a primeira, eu tenho um ΔI x2 menos x1, na segunda, o ΔI x1 menos x2. Veja que o sinal a gente inverteu aqui, né? E um ΔI para o y, né? Tanto aqui quanto aqui, invertendo também a posição dos y na célula 1 e na célula 2. Então, eu tenho um conjunto mais extenso, né, de equações. E aí, o que os cientistas fizeram? Eles foram simular essas equações do computador. Então, não são equações muito complicadas, né? Embora nós tenhamos 4 aqui, dá perfeitamente. Esse tipo de simulação dá para fazer no Excel, porque não é, digamos assim, tão complexa, não é tão complexa quanto aquele processo de regulagem da beta-galactosidase no processo de síntese de proteínas, né? Aquele modelo é muito mais difícil de você fazer no Excel, talvez seja impossível. Esse aqui até que dá, né? Então, eles foram simular esse processo, essas equações no computador, e o que eles descobriram? Eles descobriram que existe uma diferença muito grande na área do ciclo, né, expresso dentro do espaço de fase, né, do gráfico, em que você põe no eixo Y, concentração de Y, no eixo X, a concentração de X, existe uma diferença muito grande da área desse gráfico com a diferença de fase x1 com x2 e y com y2. O que quer dizer diferença de fase? Isso quer dizer que quando o x1 aumenta, o x2 aumenta, e quando o x1 diminui, o x2 também diminui, você tem uma diferença de fase pequena entre os dois. Se quando um aumenta, o outro diminui, e vice-versa, você tem uma grande diferença de fase entre x1 e x2, ou seja, o resultado que vai ser obtido vai depender da diferença de fase do que está acontecendo na célula 1 do que está acontecendo na célula 2. E eles viram que você tem cenários muito diferentes dependendo dessa diferença de fase. Então, como que seria? Se você tiver uma pequena diferença de fase entre as regiões 1 e 2, que seriam as duas células vizinhas, então a área do ciclo que é obtido, né, faz com que o y ultrapasse o valor crítico que está representado aqui. Então, você tem, periodicamente, ele ultrapassando o valor crítico. Então, toda vez que o y ultrapassar isso aqui, vai acontecer mitose. Então, y ultrapassou, aconteceu mitose. Aí depois tem um ciclo, que tem um certo período, né, um certo tempo. Aí quando ele voltar de novo, pum, outra mitose. E assim vai. Então as células vão se reproduzindo. Contudo, vai ter momentos que as células não se reproduzem. Em que condições? Na condição em que você tem uma grande diferença de fase entre as regiões 1 e 2. Nesse caso, você tem que o ciclo ele tem uma área menor, ou seja, a amplitude de y varia entre esses dois extremos aqui. Então, não chega a ultrapassar o valor crítico. Nessas condições, a mitose não ocorre, né? Então, um resultado muito interessante e um resultado que mostra que existem processos que ocorrem de maneira diferenciada dependendo da distribuição espacial que você tem. Então, isso envolve questões de transporte, né? Questões aí, no caso de difusão, e que tem que ser consideradas nos modelos, né? Então, isso tudo é muito recente, ainda está sendo estudado, vamos dizer assim, né? O que nós estamos colocando até pode já ter sido formulado, mas é só um exemplo para nós chamarmos a atenção para o fato de que, em alguns processos, não é suficiente você modelar a componente temporal da coisa, né? Então, você tem associado à variação temporal, à dinâmica temporal, você tem uma dinâmica espacial também, a formação de padrões espaciais que, vamos dizer assim, são importantes para você poder descrever corretamente o fenômeno, né? Então, agora nós poderemos nos perguntar o que leva a uma situação
ter uma diferença de fase grande ou uma diferença de fase pequena, né? Mas, vamos dizer assim, uma coisa que poderia levar a uma alteração na diferença de fase, digamos assim, que as células estão num processo de grande diferença de fase entre as células vizinhas. Então, isso quer dizer que a dinâmica de alteração das substâncias X e Y dentro das células acontecem aleatoriamente, né? Então, quando a concentração de Y numa é máxima, na outra não necessariamente é máxima, ela está em um valor diferente do máximo. Então, cada célula está num tempo diferente do máximo do Y. Então, elas estão descoordenadas, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, não há reprodução celular. Então, não há um aumento de células. Mas há perturbações que podem fazer com que essa diferença de fase caia para valores pequenos. Então, por exemplo, um corte na pele que corta tecido também junto pode ser um fator desencadeador que leva a uma diferença de fase próxima entre as moléculas, né? Como que isso acontece? Bom, uma perturbação grande, assim, o suficiente para ser macroscópica, ela faz com que a concentração de substâncias aumentem muito ou diminuam muito. Então, aí a evolução da concentração das substâncias tem que acontecer a partir de um valor mínimo para todas as células ou a partir de um valor grande para todas as células. Então, nesse caso, por exemplo, se for muito grande, vai cair rápido, mas vai cair junto em todas as células. Você tem uma diferença de fase pequena. Quando aumenta, vai aumentar todas junto, porque é a partir de um valor muito pequeno. Então, isso diminui a diferença de fase entre as células. Então, uma ocasião em que as células falam assim, precisamos nos reproduzir, precisamos repor o tecido, porque ali aconteceu alguma coisa, né? Então, é um mecanismo bastante interessante, que mostra que as reações bioquímicas que acontecem nos organismos vivos é muito complexa, e dentro dos termos dados pela teoria da complexidade, e isso faz com que os fenômenos nos processos vivos sejam da maneira com que são, né? Então, no próximo vídeo, agora vamos ver um outro exemplo de uma situação em que a surgimento de padrões espaciais faz a diferença, que é no caso da própria diferenciação celular.